Olá, no último vídeo nós vimos a história de Nabucodonosor e da Babilônia e como quando aquela cidade, aquele projeto foi abandonado, as famílias todas se espalharam por toda a terra, cada uma com seu idioma. Entre essas famílias que se espalharam pela terra, nós encontramos então a família de um homem chamado Tera. Esse homem tinha alguns filhos, entre eles um chamado Abraão. E ele tinha um plano, o plano de sair de Ur dos Caldeus e viajar até a terra de Canaã. Mas por algum motivo o plano de Tera não foi adiante. Ele saiu de Ur dos Caldeus, de fato, mas ele parou numa terra chamada Harã. E ali ele edificou as suas tendas, começou a cultivar a terra e permaneceu ali naquele lugar. E mais para frente na história bíblica nós vamos descobrir a razão de por que Harã não foi mais adiante. Porque o plano de Deus não era que toda aquela família fosse até Canaã, mas apenas Abraão. O plano de Deus era que Abraão fosse até aquela terra, visse, tocasse e pudesse então ter uma dimensão da promessa que Deus tinha feito para ele. Então quando Tera sai de Ur dos Caldeus e fica em Harã, naquele contexto onde a sua família então estava toda naquele lugar, Deus chama Abraão e ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão então ouviu esse chamado de Deus e obedeceu. E o livro de Hebreus vai nos mostrar algo muito interessante sobre isso. Em Hebreus nós lemos que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Os irmãos que estudam a língua grega olham para esse texto e eles dizem que é uma construção muito interessante. É como se o texto estivesse dizendo que enquanto Abraão foi chamado, ele obedeceu. Então é como se, enquanto Deus o estivesse chamando, enquanto aquela revelação estava sendo recebida, Abraão já estava obedecendo. Isso é muito interessante. É claro, os judeus eles sempre pensaram que Abraão era uma pessoa melhor do que as outras. Os judeus sempre atribuíram a Abraão uma revelação especial, um caráter especial, como se ele fosse um homem melhor do que todos os outros no seu tempo, e melhor do que todos os outros em todos os tempos. Mas não é isso que a Bíblia vai nos mostrar. Nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, de onde ele veio. Nós vimos no último vídeo qual era esse contexto do mundo onde Deus chamou Abraão. Um mundo idólatra, um mundo independente de Deus, e não era diferente com a família de Abraão e com ele mesmo. A Bíblia vai dizer em Josué, no capítulo 24, que Tera, o pai de Abraão, era um idólatra, ele adorava outros deuses. E Abraão vem de uma família em um contexto de idolatria. Ele era um homem tão pecador e tão idólatra quanto as outras pessoas. Mas ele tinha sim algo diferente. Eu não sei o que era, mas talvez todos esses anos vivendo em uma casa, em um contexto de idolatria, vendo paus e pedras serem adorados como se fossem seres poderosos, mas eles não viam, não ouviam, não falavam. E talvez Abraão, vendo tudo aquilo, um questionamento tenha começado a surgir no coração dele. Eu não sei, mas eu sei que quando o Deus do universo se revelou para ele não sabia muito, ele não conhecia muito, a palavra que Deus havia dado era pequena, mas aquilo de alguma forma foi suficiente para fazer com que para Abraão fizesse sentido largar tudo, deixar tudo para trás e caminhar em direção à promessa que esse Deus poderoso havia feito para ele. E não é assim também a nossa história? No começo, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós não sabíamos muito, mas o pouco que nós sabíamos nos foi mais do que suficiente para nos mostrar que valia a pena deixar tudo para trás e seguir aquele que estava nos chamando. Acontece que Abraão fez isso em um contexto onde ainda por cima ele não tinha o apoio de ninguém. Pelo contrário, ele estava deixando toda a fonte de segurança terrena que ele tinha, toda a terra que ele possuía, toda a segurança no contexto da sua família, ele estava deixando tudo isso para trás, seguindo em direção aquilo que para ele ainda era desconhecido. Mas ele tinha algo
muito maior do que a segurança da sua família para se agarrar. Ele tinha a palavra de Deus. Mesmo sem saber para onde ia, ele creu e ele obedeceu. Ele esperou contra a esperança e foi em direção ao desconhecido. E quando ele finalmente chegou em Canaã, Deus apareceu para ele e disse que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão creu em Deus. É claro que não foi sem hesitação. Muitas vezes ele tentou garantir as coisas pelas suas próprias mãos. Ele tentou se proteger dos perigos, ele tentou até mesmo realizar o plano de Deus com a sua própria força, pelos seus próprios meios. Mas nós não podemos esquecer que ao longo de toda essa história, Abraão ele está aprendendo a conhecer a Deus. Quando olhamos para Abraão, mesmo que não vejamos um homem perfeito, nós vemos um homem que obedeceu a Deus. Esse é o ponto que eu quero enfatizar. A fé se tornou obediência. Fé não é apenas acreditar ou concordar. Fé é confiança. E confiança se demonstra pela obediência. Vejam o que Jesus diz em João 15,14 sobre ser amigo de Deus. Ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Abraão não era perfeito, mas quanto mais ele conhecia Deus, ele obedecia. E quanto mais ele obedecia, mais amigo ele se tornava. É o que Jesus disse: o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então a fé se tornou obediência, e a obediência construiu uma amizade, e a amizade produziu a intimidade. O amigo conhece o coração do outro. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa da corrupção e do pecado e de tudo aquilo que acontecia naquele lugar, Deus faz a si mesmo uma pergunta linda. Ele pergunta: acaso eu não falarei a Abraão o que eu estou para fazer? Ainda mais, em João 8,56, Jesus diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Isso é ser amigo de Deus. Como isso aconteceu, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus rasgou as barreiras do tempo e levou esse homem simples até o dia mais glorioso da história do universo, o dia de Cristo. E ele certamente viu que esse dia estaria conectado com a promessa que Deus tinha feito para ele. Deus tem a forma certa de alegrar os seus amigos. E ainda existem duas coisas que eu quero compartilhar sobre essa amizade. A primeira é que Deus falou as mesmas coisas 7 vezes para Abraão. A promessa ela levou muito tempo para se cumprir. O mundo ainda não estava pronto, Abraão também não estava pronto. Mas Deus não deixou o seu amigo desanimar. Ele sabia que Abraão precisava ser encorajado e ele repetiu essas promessas 7 vezes. Em Harã, no Carvalho de Moré, depois da separação com o seu sobrinho Ló, depois da guerra com os 5 reis, depois do nascimento de Isaque, depois, um pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e por fim, Deus aparece ainda no Monte Moriá e faz sempre as mesmas promessas para Abraão. Deus nos conhece e Ele não esquece, mas Ele sabe que Ele precisa nos lembrar que Ele não esqueceu, das promessas que Ele nos fez. E talvez esse vídeo seja mais uma das lembranças que Deus está te fazendo, das promessas que Ele te fez. Ele não esqueceu e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse é o nosso Deus. E para encerrarmos, ainda existe mais um detalhe muito lindo sobre essas 7 vezes que Deus fala com Abraão. As primeiras vezes, o texto bíblico diz apenas que Deus falou com ele. Nós não sabemos como, se foi uma intuição, um sentimento ou mesmo uma palavra audível. Mas depois, um segundo passo, diz que Deus falou com ele em uma visão, em um sonho. Depois, 2 vezes, Deus aparece fisicamente para ele. E por fim, no Monte Moriá, Deus aparece nos céus. E esse é um princípio que nós não podemos deixar de entender. Deus estava lá repetindo as mesmas coisas 7 vezes, as mesmas promessas. E se os olhos de Abraão estivessem apenas nas promessas,
Realmente, elas não estavam ficando mais claras, mas Deus estava ficando mais claro para Abraão. O objetivo de Deus não era que ele entendesse melhor a promessa, mas que ele conhecesse melhor o Deus da promessa. Aquele Deus que ele conheceu e obedeceu desde o início, aquele Deus que se revelou, aquele Deus que se tornou o seu amigo, seria o seu companheiro, mesmo que as promessas não se realizassem hoje nem amanhã. E assim é conosco. Talvez Deus já tenha repetido muitas vezes as mesmas promessas que ainda não se realizaram, mas os nossos olhos não podem estar presos e cegos a uma promessa que não se realizou, mas a um Deus que se revelou e que ainda se revelará muito mais. Abraão se tornou amigo de Deus. Tem muitas coisas sobre a promessa que ele não viu e talvez não entendeu, mas o Deus da promessa ele viu e conheceu. E isso para ele foi suficiente. Que esse seja também o suficiente para mim e para você. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a vida de Moisés, um homem manso, mas que Deus usou com poder para realizar a sua obra. Te vejo lá.